O consumismo vai muito naquela, eu não preciso, mas eu quero, eu posso, eu vou comprar. Olá, o meu nome é Etienne, eu sou educadora financeira e eu ajudo mulheres, principalmente mães e empreendedoras, a gerirem as contas de uma forma mais leve e mais de acordo com o seu objetivo de vida. Nessa semana eu venho falar com vocês sobre um tema que são armadilhas financeiras. E o que será isso? Pois é, armadilhas financeiras são coisas que a gente nunca imagina que são armadilhas, mas são coisas que nos deixam presas e que nós não sabemos depois como escapar delas. Então eu vou começar por nomear aqui a primeira, que é o consumismo. Olha, mas atenção, o que eu vou falar aqui é do consumismo. Não vamos confundir consumismo com consumo, porque existe sim um consumo responsável que é saudável e é necessário para girar a rodinha da economia, seja do país, seja a nossa economia. Se eu, por exemplo, sou uma vendedora, eu dependo de alguém que consuma para eu poder vender. E é assim em todos os tipos de negócio. Mas há uma diferença muito grande entre o consumo, que é aquele consumo necessário, que é aquele consumo de comprarmos uma coisa quando realmente precisamos, com aquela coisa do que está sempre a comprar só porque sim. O consumismo vai muito naquela, eu não preciso, mas eu quero, eu posso, eu vou comprar. Vai muito no promoções. Tá lá, 3 pelo preço de 1. Eu nem preciso de 3. Eu só preciso de um e nem sei se algum dia eu vou precisar de outro. Falando em seja do que for. Eu vou comprar olha, tem promoção ali de detergente líquido. Tá, 10 litros pelo preço de 5. Tá, 2 por 1. Aí eu vou e compro. Aí eu levo 6, 7 meses para gastar 5 litros de detergente líquido. Entretanto, até lá já existe uma nova promoção que eu vou conseguir comprar muito mais barato 5 litros do que os 5 litros que eu comprei na promoção do 2 pelo preço de 1. Ah, mas qual é o mal do consumismo? Tava na promoção, eu vou gastar mesmo detergente. Não há problema nenhum, desde que esse gasto seja dentro das possibilidades. Às vezes a gente tem um plafond, por exemplo, eu esse mês no supermercado só posso gastar 200 euros. Mas por causa dessa promoção, ao invés de eu comprar 5 litros por 5 euros, eu fui comprar 10 litros por 7,5. Ok, são só 2,5 euros aqui nesse exemplo. Mas a compra ultrapassou 2,5 euros. Esses 2,5 euros vão fazer-me falta para pagar outra coisa. E quem fala aqui de 2,5 euros, fala aqui de 100 ou 200 ou 300 euros. Porque quem é consumista, se quer uma coisa, não vai pensar que vai precisar daquele dinheiro. Ele simplesmente vai gastar. Se precisar, vai arranjar emprestado. A ideia principal aqui é alertar para essa armadilha que pode ser o comprar sem ser preciso. Compra quando for preciso, necessário realmente e que for realmente ser utilizado. Se não, pensa 2 vezes antes de comprar. Essa é uma armadilha que dificilmente as pessoas conseguem sair dela, mas a partir do momento que começam a pensar antes de comprar, isso vai fazer uma grande, grande diferença. A segunda armadilha que nós vamos falar aqui até pode estar, de certa forma, conectada com a do consumismo, que é a necessidade de reconhecimento. Há pessoas que conseguem, só se sentem bem num grupo ou num determinado lugar quando são reconhecidas, quando as pessoas dizem, ei, que carro bonito, ei, que moto, nossa, esse sapato seu é giro demais, queria ter uma mala dessa. Precisa pôr o filho numa escola, ao invés de pôr o filho numa escola pública, vai pôr o filho numa escola particular só porque é uma escola de renome. Às vezes nem gosta tanto assim daquela escola ou do lugar onde ela fica. Às vezes não gosta do trabalho que tem, mas está a trabalhar naquele lugar porque é uma empresa que tem um nome cá fora. Às vezes tendemos a manter um padrão de vida que nem é adequado para nós só porque os outros nos admiram por isso. Temos dificuldade às vezes em organizar as nossas finanças porque vamos ter que cortar certos gastos e as pessoas vão saber disso. E você acaba caindo ali naquela armadilha de não conseguir se levantar só porque a pensar no que os outros vão dizer, no que os outros vão pensar.
A terceira armadilha que nós vamos falar aqui é a armadilha do descontrole financeiro. Vocês podem estar lembrados, ou se não, podem ir ver o vídeo sobre o perfil financeiro descontrolado, o perigo que é ter um perfil desses. E por quê? Porque o descontrole pode levar-nos a pensar que está tudo bem, quando na realidade não está. Vou dar um exemplo aqui de uma caixa d'água. Se uma caixa d'água tem uma rachadura, uma rachazinha, vai vazando, vai pingando água todos os dias ali um bocadinho. Que mal vai fazer aquela água ali da rachadura? À primeira vista nenhuma, é só uma rachadura, são só uns pinguinhos d'água. Mas se pensar bem, ao longo do tempo, além dessa rachadura ir sempre aumentando, ela pode causar infiltrações, depois vai ter problemas no teto, vai ter problemas nas paredes, pode ter outros problemas mais graves por causa dessas infiltrações, para além do fato de repente aquela rachadura fazer pá e inundar tudo. Nós temos que cuidar das nossas rachaduras. Uma pessoa descontrolada pode não ver despesas que podem aparecer no cartão de crédito sem ela saber. Pode um filho, seja criança, seja adolescente, mesmo sem maldade, lhe tirar dinheiro na carteira e ela nem vai saber. E pode ser uma coisa recorrente depois que, como a mãe não viu, aquilo pode voltar a acontecer. Pode ser, por exemplo, aquela comida que está sempre a estragar no armário, parecendo que não, se você for fazer as contas no fim de um mês, no fim de 2 meses, 3 meses, 1 ano, aquela comida vencida pode sim ser um rombo. O descontrole é sempre mal. Em tudo, sejam nas emoções, sejam nas ações, sejam nos pensamentos. E principalmente nas finanças. Outra armadilha muito perigosa que nós temos aqui são os vícios. Aí quando a gente fala em vício, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, né, é a droga, é o álcool, é o cigarro. Mas não, vício pode ser muita coisa. Você pode ter o vício, por exemplo, de comprar ali todos os dias ou todas as semanas uma raspadinha e nem se percebe que aquilo é um vício. Um dia que você não compra raspadinha, fica logo, ai mãe, hoje eu não comprei raspadinha, provavelmente aquela era premiada. Pode ser um doce que você compra todos os dias, também há pessoas viciadas em doce. Há aquele vício de tirar uma bolinha para as crianças naquelas máquinas automáticas toda vez que saem de casa. São pequenos gastos que não são considerados e que você talvez não considere um vício, e são vícios sim. Isso sem falar, claro, nos vícios mais graves, que esses aí já não devem ser tratados como vícios financeiros, mas sim como vícios que podem levar a que a família fique num caos financeiro. Eu tenho exemplos na família de pessoas que se perderam e que o dinheiro dos meus avós foram todos à vida, foram todos gastos para ajudar filhos envolvidos em álcool. E era muito grave. Tive casos de meus tios chegarem a vender coisas dos meus avós para comprar bebidas. Meu avô entrar em dívidas, em dificuldades financeiras para poder ajudar esses filhos. Quando o envolvimento é em drogas, quando o envolvimento é em jogo, é ainda muito pior de controlar e aí precisa mesmo da ajuda específica. Portanto, é uma armadilha que tem que ser identificada o quanto antes e tratada da forma correta pelos profissionais corretos para que não cause a destruição da vida financeira de toda a família, principalmente quando os viciados são as pessoas base da família, que é a mãe e o pai. Outra armadilha financeira que nós temos aqui é a falta de planejamento, é o não planejar. É o não planejar a compra da máquina de lavar roupa nova, não planejar a viagem, é não planejar o material escolar dos filhos, é não contar, né, que tem aquela despesa naquele mês. Nós temos que contar com todas as despesas que vamos ter, por menores que sejam. Uma pessoa que é mais ou menos organizada, por exemplo, pensa no dia anterior, como é que vai ser o seu dia seguinte, a que horas vai lavar a roupa, o que é que tem que fazer depois de levar os filhos na escola, a que horas vai fazer o almoço, tem tudo planejado. E por que não ser assim também com as finanças? Olha, no mês que vem eu tenho que pagar a eletricidade vai ser tanto,
tenho esse imposto para pagar, tenho que pôr a gasolina no carro, tem que pagar a revisão. Que não fazer esse plano tal como fazemos no nosso dia a dia, a menos que você seja realmente uma pessoa muito descontrolada e aí precisa mesmo pensar se você quer continuar a gerir a sua vida assim, desorganizada. Parcelamentos a longo prazo. Como assim parcelamento a longo prazo, né? O que é que parcelar tem de armadilha? Nada. Desde que você só tenha um parcelamento de cada vez. Às vezes nós nem acabamos de pagar umas prestações que temos para pagar e queremos comprar outra coisa, não podemos comprar ali à vista e pensamos, olha, eu vou comprar prestações. Aí você compra prestações, vá 10 vezes. Aí passado 2 meses você quer comprar outra coisa, não pode pagar à vista. Ah, mas as prestações são baixinhas, eu vou comprar a prestações. Mas esquece que ainda tem 8 prestações da outra coisa para pagar. E depois, assim sucessivamente, você vai acumulando prestações que, ao fim e ao cabo, se tivesse esperado para comprar à vista, teria sido muito mais vantajoso. Não teria juros e não teria prestações acumuladas. E vai chegar num momento em que não vai conseguir pagar as prestações todas. Daí podemos voltar ao tema do planejamento, que se você tivesse planejado, se tivesse tudo organizado, você não ia cair nessa armadilha de acumular prestações. Vale a pena pensar nisso, não vale? E a última armadilha que eu venho falar aqui hoje vai de encontro a um perfil financeiro. Não é bem considerado um perfil financeiro, mas para mim, na minha ótica, é sim, que é o perfil doador. Aquelas pessoas que doam exageradamente, que se dão a outras pessoas e caem em dificuldades financeiras para ajudar os outros. Eu conheço casos, eu tenho casos na família. Há filhos que depois de adultos não querem saber de trabalhar e continuam vivendo na casa dos pais, às custas dos pais. Há pessoas que não têm interesse em gerar renda ou em organizar as suas finanças e vivem pedindo dinheiro emprestado a outras pessoas e as outras pessoas, às vezes com dificuldades, com pena, ajudam. E em muitos casos, as pessoas que ajudam não podem ajudar. Nós devemos dar a partir do momento que nós temos o suficiente e mais um pouco. Dar quando nós não temos é cair numa armadilha. E essa diferença aqui, que é dar mais do que podemos, pode nos deixar numa situação muito exposta, muito suscetíveis a sermos sempre enganados, a sermos explorados. Você pode ficar numa situação mesmo muito, muito complicada. Vale a pena mesmo pensar. Eu quero dar, eu quero ajudar, mas será que não há outra forma de eu ajudar? Como é que eu posso ajudar que se não me colocando numa situação vulnerável? Era tudo isso que eu queria trazer para vocês hoje, hein? É para levar a refletir, pararmos para pensar, será que eu caí nessas armadilhas? Será que o meu balde não está furado? Será que a minha caixa d'água não está rachada? Começar a controlar vai ser muito bom, vai te ajudar a organizar. Espero que você tenha gostado do vídeo. Partilha muito. Se você conhece pessoas que caem nessas armadilhas, pessoas que precisam de abrir os olhos, que às vezes o que nós precisamos mesmo é de alguém para nos abrir os olhos. E eu espero vocês aqui nos próximos vídeos. Um beijinho!